Capítulo 201 A voz do Senhor. Gama. Isso mesmo, ele precisa ter seu nome, porcentagem de integração atual, elemento ou elementos, classificação de afinidade, nome da linhagem, nível e classificação e, por último, suas habilidades desbloqueadas em sua ordem respeitosa. Ele olhou para sua pulseira e disse: "Você tem 5 minutos, pode começar." Melhor ainda. Félix sorriu agradavelmente enquanto preenchia seu perfil com as informações mencionadas. Ele ficou feliz por Goerge ter dado a eles a liberdade de escrever seus próprios detalhes, em vez de forçá-los a serem escaneados por sua pulseira. Se o fizesse, Félix seria forçado a desobedecer a ordem para proteger o fato de ter um índice de afinidade de 100%. Não era preciso ser um gênio para descobrir que Félix tinha maneiras de aumentar sua afinidade ou que o exame da rainha estava com defeito. Era óbvio qual deles era mais crível. Para não se colocar nessa posição, Félix planejava rejeitar qualquer tentativa de escaneamento contra ele. Contanto que ele não desse permissão à rainha, ninguém poderia escaneá-lo e descobrir suas informações privadas. Na verdade, Goerge fez com que eles criassem seus próprios perfis, pois sabia que exibir os resultados publicamente apenas faria com que os membros da equipe se comparassem. Ele não queria isso, pois não tinha planos de fazer alguns membros se sentirem mal consigo mesmos, enquanto outros se sentiriam superiores. Isso desafiaria o propósito de unir a equipe. Na verdade, isso só iria piorar as coisas. Foi muito bom saber sobre as habilidades um do outro, mas saber até mesmo a porcentagem de integração e o índice de afinidade. Isso deveria ser privado para si mesmo. Depois de um tempo, Félix terminou de anotar tudo. Ele rapidamente tornou seu holograma visível apenas para Goerge, mostrando-lhe o que ele precisava saber e escondendo o que não sabia. Mesmo quando minimizou 70% do que mostrou, Goerge ainda ficou chocado com o que leu, especialmente os nomes das habilidades. Que diabos? Ele não pôde deixar de exclamar em voz alta, fazendo com que todos olhassem para ele de forma estranha. Indiferente à aparência deles, Goerge correu em direção a Félix e apontou o dedo trêmulo para os nomes das habilidades mostradas: resistência avançada a veneno, superforça, bombas venenosas e, por último, pilares venenosos asterisco. Quando ele viu pela primeira vez as habilidades de Félix ao vivo no estádio, ele acreditou, assim como todo mundo, que bombas venenosas eram apenas bombas paralisantes asterisco enquanto pilares venenosos era uma única habilidade que poderia colocar outros para dormir ou algo assim. No entanto, depois de ler veneno neles, ele sabia que estava completamente esgotado, assim como todos. Suas habilidades permitem que você troque de incentivos. Ele gaguejou enquanto perguntava: trocar incentivos? Amélia murmurou em descrença. O que é aquilo? Valton coçou a barba ruiva ao perguntar a ela. Hehe, irmão Félix pode usar 5 incentivos de veneno em suas habilidades. Olivia se gabou com o peito estufado de orgulho. Depois de ouvir isso, Félix apenas encolheu os ombros enquanto apontava para Olivia, o que implicava que ela resumiu perfeitamente. Que merda, isso significa que ele ainda não usou toda a sua força no torneio. Horrorizado e um tanto assustado, Valton exclamou enquanto olhava para Félix com os olhos arregalados. Lena e Amélia perceberam isso no momento em que ouviram Olivia. Neste ponto, eles honestamente não sabiam o que sentir. Félix fica cada vez maior aos olhos deles, sem parar por um único segundo para olhar para eles. Era óbvio que ele não reconhecia a existência deles na equipe e eles esperavam mudar isso nesses 2 meses. No entanto, quanto mais sabiam sobre ele, menos confiantes ficavam nas chances de conseguir isso. Ding, ding, ding. No momento em que Goerge queria pedir a Félix que lhe mostrasse os 5 incentivos que ele tinha, ele foi interrompido por barulhos altos e irritantes de campainhas. Envie-me seus perfis por e-mail. Teremos essa conversa à noite, quando Adam se reunir conosco. Goerge recuperou o controle de sua compostura ao apontar para a área residencial. O campo inteiro estará lotado em breve com os juniores. E não estamos planejando treinar com eles.
Ele sugeriu ao sair: se você quiser ficar e vê-los treinar, fique à vontade. Lembre-se da minha segunda regra. Ele se virou dando-lhes um olhar estrito, sem problemas. Depois de ver que ele realmente saiu, Félix dispensou o holograma e caminhou em uma direção completamente diferente da área residencial. Ele estava planejando explorar o acampamento até que a área residencial fosse esvaziada dos juniores. Pelo enorme tamanho do acampamento, restavam muitos edifícios para serem vistos. Félix, espere por mim. Olivia o perseguiu enquanto agitava a mão no ar. Sarah logo a seguiu também. O resto da equipe principal seguiu cada um em sua direção, deixando Amélia, Walton e Lena olhando para as costas de Félix, sem ter absolutamente nenhuma ideia de como abordá-lo. Rachadura. Colidir. Baque. Em uma suíte de hotel requintada, um velho de barba branca estava destruindo todo o quarto, destruindo tudo em seu caminho. Como você pode ser exterminados por uma pessoa maldita? Como você pode? Enfurecido, o mais velho continuou gritando com as bochechas coradas enquanto jogava copos vazios na parede, sem se importar com a forma como ele aparecia para o resto dos mais velhos na sala. No entanto, parecia que alguns deles queriam entrar e começar a liberar o magma fervente em seus peitos. Isso é o suficiente, ancião Joseph. Um homem de meia idade com cabelos dourados e brilhantes e algumas rugas sob os olhos, bateu com a lateral do punho na mesa, forçando Joseph a se acalmar um pouco. Parece que ainda subestimamos a força desse júnior. O homem de meia idade disse enquanto massageava as têmporas. Quem poderia imaginar que um esquadrão mercenário completo composto por 12 veteranos aposentados da SWAT ainda não era suficiente para um lendário sangue de linhagem? Ele balançou a cabeça e disse: não podemos culpá-los, pois ninguém esperava que seu corpo fosse à prova de balas. Foi uma missão fracassada antes mesmo de começar. Outro ancião entrou na conversa com um tom desanimado. Abatido, Joseph respirou fundo enquanto se sentava na cama com a cabeça baixa. Ele ficou olhando para o chão enquanto pensava na vez em que prometeu precipitadamente ao Senhor Gama que lhe traria um sangue lendário. Esta foi a principal razão pela qual ele ficou furioso. Ele sabia que o Senhor Gama não tolerava fracassos ou que suas expectativas fossem levantadas apenas para serem esmagadas. Joseph estava com medo de contatá-lo e dar-lhe o relatório da tentativa fracassada de sequestro. Ele entendeu que o Senhor Gama não poderia tocá-lo ou enviar seu próprio pessoal para fazê-lo. No entanto, ele poderia pedir ao seu próprio povo que estabelecesse uma recompensa irresistível por sua cabeça anônima e seu destino seria condenado. Ele nem precisou usar moedas de supremacia, pois centenas de milhões de dólares eram mais que suficientes para a cabeça de Joseph. O que vamos dizer ao Senhor Gama? Joseph levantou a cabeça e perguntou: devemos adiar informá-lo até pegarmos aquele bastardo? Não, acredito que o Senhor Gama recebeu a notícia antes de nós. O homem de meia idade suspirou ao acrescentar: além disso, não há como encontrarmos outro esquadrão mercenário que esteja disposto a se infiltrar naquele acampamento fortemente guardado. Ele acenou com a mão: esqueça esse júnior por enquanto e concentre-se no que devemos dizer para apaziguar o Senhor Gama. Acho que nós. No momento em que Joseph queria sugerir uma solução, sua pulseira AP começou a tocar. Mortificado, ele engoliu em seco depois de ver o nome de quem ligou. Senhor Gama, é ele. Todos se acalmaram na sala depois que Joseph lhes mostrou o identificador de chamada. Porra, pegue, não o faça esperar. O homem de meia idade correu para ele. Cluke, onde está meu prometido Bloodliner lendário? No momento em que a ligação foi completada, uma voz profunda e rouca ressoou na sala, fazendo todos os anciãos tremerem em seus lugares. O tom usado foi o mais plano possível. Nenhum único indício de emoções pôde ser detectado. No entanto, os mais velhos ainda ficaram tensos depois de ouvir isso. Enquanto isso, José estava com a boca entreaberta, carimbado sobre como deveria responder. O Senhor Gama perguntou-lhe direto ao ponto, sem lhe dar uma única chance de lubrificar as más notícias.
Peço desculpas, senhor Gama, mas o esquadrão que enviamos foi exterminado por ele há 1 hora. No final, Joseph decidiu confessar e dar uma resposta direta e direta. Ele sabia que o motivo do senhor Gama perguntar, mesmo sabendo o que aconteceu, foi ouvir isso de seus lábios. É por isso que abomino lidar com nativos primitivos. Você ainda não entende que as leis do seu planeta não irão protegê-lo de ter suas cabeças cortadas quando você não cumprir sua promessa. A voz profunda do senhor Gama continuava causando arrepios nas costas dos mais velhos, fazendo-os sentir como se estivessem falando com o próprio ceifador. Felizmente, você ainda tem utilidade para minha organização. Os anciãos suspiraram de alívio ao ouvir isso. Eles entenderam que a organização Gama estava fazendo o possível para permanecer o mais escondida possível. Assim, eles não poderiam se dar ao luxo de brigar com eles agora, a menos que tivessem planos de informar outra família sobre sua existência. E por que eles estavam se escondendo em primeiro lugar? Eles não tinham ideia, assim como não sabiam o que a organização fazia com os despertadores vendidos. Você terá uma última chance de provar seu valor. O senhor Gama fez uma pausa. Agora, quando devo esperar meu lendário Bloodliner? Joseph virou-se para o homem de meia-idade e o viu estendendo 3 dedos. Em 3 meses, Joseph rapidamente esclareceu depois de ouvir a respiração pesada do outro lado. Nenhuma única pessoa no mundo aceitará o sequestro de um Bloodliner do acampamento ou durante as batalhas do mundo. Ele implorou, por favor, em 3 meses as batalhas estarão concluídas e os juniores escolhidos terão a menor proteção. Joseph disse isso com total confiança em sua previsão. Ele entendeu que a razão pela qual os países protegiam os membros de suas seleções nacionais era o medo de que fossem assassinados antes de obterem um lugar representativo. No entanto, no momento em que conseguissem nenhum país iria atacá-los, pois isso significaria prejudicar as hipóteses do planeta de ganhar os jogos planetários. Este foi um entendimento tático entre os países, pois se continuassem assassinando antes e também depois de escolher os representantes, o planeta inteiro estaria ferrado nos jogos. Ninguém queria que isso acontecesse, pois as consequências eram insuportáveis. Assim, depois de 3 meses, Félix e sua equipe estariam livres para vagar por onde quisessem. Foi então que os Hiltons planejaram atacar novamente, mas desta vez mais pesado. Ninguém estaria à espera desta greve, pois o Conselho Mundial não tinha ideia da existência da Gamma Organization ou das operações dos Hiltons. Esta foi a razão pela qual os Hiltons estavam certos de que ninguém suspeitaria deles pela emboscada anterior. Eles sabiam que o governo se concentraria totalmente nos países que mantinham uma relação hostil com eles. Afinal de contas, aos olhos do governo, esses países tinham algo a ganhar com a emboscada à sua seleção nacional, enquanto os Hiltons não. Como o esquadrão mercenário foi levado apenas por Félix, ninguém teve a oportunidade de interrogá-los sobre o objetivo da missão. Félix matou todos os agressores para impedir que as tentativas de sequestro fossem expostas ao governo. Se isso acontecesse, o governo seria alertado e começaria a investigar os plebeus anteriormente sequestrados. A essa altura, não demoraria muito para que uma pista expusesse os Hiltons e a organização surgisse. Félix não queria que isso acontecesse, pois ele entendia que a organização não iria apenas fazer as malas e ir embora depois de ser exposta, mas na verdade sairia à luz prematuramente. Ele sabia que não estava pronto para enfrentar o caos que surgiria depois. Sem mencionar o enorme impacto que isso teria na linha do tempo. Assim, os anciãos dos Hiltons acreditavam que ninguém suspeitava deles, nem mesmo Félix. Mas, na realidade, a única razão pela qual ainda estavam vivos era porque Félix não queria virar o tabuleiro de xadrez prematuramente. Lembre-se que esta é sua última chance. Antes que o Elder Joseph pudesse responder, sua boca se abriu depois de ouvir o Senhor Gama acrescentar, e envie 5 despertadores em 1 mês como compensação por não cumprir sua promessa. É claro. Joseph deu uma risada forçada. Estávamos planejando fazer esse. Cluque, pipe, foda-se você.
Enfurecido, Joseph gritou com sua pulseira com as veias latejando em seu pescoço. Se Joseph estivesse carregando um telefone, ele o teria jogado pela janela depois de ser tratado como merda pelo Senhor. Gama, e principalmente depois de ouvir sua última ordem. Sequestrando 5 despertadores. Que piada, eles lutaram para sequestrar 6 deles durante os últimos 7 meses, mas agora tiveram que sequestrar 5 em um mês. Sem mencionar que seu esquadrão mercenário favorito foi exterminados. Eles absolutamente não tinham ideia por onde começar. Obviamente, o Sr. Gama não se importou com o dilema deles quando deu seu pedido. E agora, um silêncio repentino tomou conta da sala depois de ouvir a pergunta do Elder Joseph. Eles apenas continuaram olhando um para o outro com expressões desesperadas. Deveríamos pedir a Adam para assassinar Félix enquanto ele dormia. Isso resolverá nossos 2 problemas ao mesmo tempo. Um ancião de repente ofereceu uma solução chocante. No entanto, antes que os mais velhos pudessem digerir o que ele disse, um tapa caiu no rosto do mais velho, deixando sua bochecha vermelha em um segundo. Eu te desafio a sugerir isso de novo. O homem de meia-idade estreitou os olhos perigosamente enquanto olhava para todos na sala. Alguém mais tem uma ideia retardada que queira compartilhar conosco? Ele perguntou. Respeitosos e um tanto assustados, todos os anciãos baixaram a cabeça enquanto respondiam, não, grão-ancião. Isso foi o que eu pensei. Para que o homem de meia-idade seja referido com esse título, ele deve estar na casa dos 90. No entanto, ele parecia nem ter chegado aos 50 anos. Só havia uma maneira de isso acontecer. A poção da longevidade. Parecia que aqueles 6 despertadores sequestrados já foram negociados e sacados pelos anciões do Hilton. Fim do capítulo. Capítulo 202. Finalmente estou livre. 1 mês e 1 semana se passaram em um instante, enquanto Félix passava tudo dentro do acampamento, praticando formações de batalha, sinergias e passando horas estudando as habilidades de seus rivais. Ele detestava estar neste acampamento, pois a comida era uma merda, os quartos não eram à prova de som fazendo ouvir os gritos dos juniores no campo de treinamento e, acima de tudo, o aborrecimento de ter Adam vagando ao seu redor 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando agir de forma amigável com ele. O cara tinha literalmente a memória de um peixinho dourado, pois no momento em que se reagrupou com a equipe, não demonstrou nenhum sinal de constrangimento ou mesmo humilhação depois do que Félix fez com ele e sua equipe. Ele apenas continuou tentando o seu melhor para se integrar à equipe principal até que todos começaram a se sentir confortáveis perto dele. Para Félix, todos os Hiltons eram uma má notícia, até mesmo para Adam. Ele pode parecer educado e charmoso, mas quem sabe se ele iria apunhalar Félix pelas costas no momento em que tivesse chance. Assim, Félix manteve distância dele, tratando-o ainda pior do que Walton e o resto dos capitães. Dentro de todos os aborrecimentos e experiências horríveis, havia uma fresta de esperança, que fez Félix esquecer tudo. E esse foi o fato de que sua poção elementar foi preparada com sucesso 10 dias antes. Depois de ouvir a notícia dada pela assistente de Madame Halá, Félix não pôde deixar de sentir uma onda de alívio no peito. Ele sabia que nem sua mente nem sua conta bancária poderiam lidar com o fracasso da mistura da poção. Felizmente, Madame Halá não o decepcionou, fazendo Félix postar uma crítica positiva em seu perfil. No momento, Félix estava deitado em uma cama de solteiro estável, que ele comprou online antes. Ele estava com a bochecha apoiada na palma da mão enquanto esperava uma ligação de Bodidi. Já fazia mais ou menos 1 hora e ele estava começando a perder a paciência. Veja bem, 3 dias antes, Félix foi informado que a poção elementar havia sido entregue à Galactical Cargo Company no Império Mariana. Perguntaram-lhe se deveriam enviá-lo para ele ou ele mesmo cuidaria dos procedimentos. Obviamente, Félix escolheu a última opção, fazendo com que Bodidi comprasse para ele, além dos últimos frascos de linhagem do estoque do Senhor Goat.
No entanto, como Félix estava atualmente em um acampamento tão fortemente vigiado e especificamente em uma pequena sala sem isolamento acústico, não havia como Ferry entregar seus itens aqui sem fazer uma cena em todo o acampamento. Para evitar essa situação, Félix deu coordenação a Bodhidji fora do acampamento, a 1,5 km, e disse-lhe para ligar quando chegasse lá, para que pudesse sair furtivamente do acampamento. Até agora, cerca de 1 hora havia passado do tempo esperado para a chegada de Bodhidji. Felizmente para Félix, ele só teve que esperar mais 10 minutos antes de receber a ligação. Por que demorou tanto? Félix imediatamente perguntou irritado. Eu estraguei a coordenação. Abri um buraco de minhoca 160 km abaixo da área que você me deu. Bodhidji usou a voz da rainha para falar, pois não estava na sala para falar telepaticamente com Félix. Inútil. Onde você está agora? Félix perguntou enquanto se levantava, planejando se mover. Estou no nosso ponto de encontro. Eu cavei para cima. Espere 1 minuto, estou a caminho. Félix disse enquanto entregava uma poção que parecia vazia em sua mão. Pode parecer vazio, mas na verdade estava cheio até a borda, só que o conteúdo ficou invisível assim como os efeitos que ele proporciona. Isso mesmo, essa foi uma das poções de invisibilidade que Félix comprou em sua primeira maratona de compras. No momento, ele estava planejando usá-lo para sair do acampamento e se encontrar com Bodhidji. Félix abriu a tampa e bebeu todo o seu conteúdo de uma só vez. Ele balançou a cabeça com os olhos bem fechados com o gosto nojento. Arrotar. Foda-se, o veneno tem um gosto melhor do que essa merda. Félix praguejou baixinho enquanto olhava para sua pulseira. 10 minutos de invisibilidade começam em 3, 2, 1, agora. Um momento depois, todo o seu corpo começou a desaparecer dos pés à cabeça até ficar totalmente invisível. A eficácia da poção foi extremamente boa, pois até as roupas de Félix desapareceram com ele. Sem perder tempo, Félix abriu a porta lentamente, sem alarmar nenhum dos juniores que passavam. Depois de fazer isso, ele fechou a porta e começou a andar pelo corredor evitando contato com ninguém. Depois de um tempo, Félix chegou ao muro do acampamento sem ser notado pelos soldados no topo das torres. É uma boa distância, ele pensou consigo mesmo enquanto se inclinava para frente, planejando ganhar impulso para alimentar seu salto. As muralhas tinham cerca de 7 metros de altura e para ele chegar ao exterior precisava de um bom salto. Uau! Despreocupado em pousar nos arames farpados no topo do muro, Félix correu o mais rápido que pôde e saltou com todas as forças, lançando-se 9 metros no ar, passando bem ao lado do rosto de um dos soldados. Baque! Cluque cluque, cluque. Quem está aí? Os 4 soldados na torre imediatamente apontaram suas armas para Félix após ouvirem o barulho de sua aterrissagem. Porém, eles só viram grama e arbustos, fazendo-os duvidar de seus sentidos. Félix mostrou-lhes um sorriso malicioso enquanto corria por entre os arbustos, fazendo as folhas farfalharem ruidosamente. Agora, os soldados estavam realmente assustados. Devemos denunciar isso? Um deles perguntou. Relatar o quê? Que ouvimos barulhos? Um soldado puxou a arma e disse, afaste-se, não há necessidade de incomodar o diretor com nada. O restante dos soldados puxou as armas e voltou às suas posições. 2 minutos depois, Félix parou de correr na floresta quando notou um verme gordo com escamas azuis flutuando no ar perto de um buraco cavado no chão. Ele realmente não estava brincando. As pálpebras de Félix se contraíram com essa visão. Ah, você está aqui. Fairy Worm enviou uma mensagem telepática após avistar Félix se aproximando dele. Félix pode ser invisível, mas diante dos receptores do Fairy Worm, ele parecia tão claro quanto cristal. Como você pode atrapalhar uma leitura tão básica de coordenação? Félix o repreendeu enquanto olhava para o buraco. Ele sabia que Bodhidji foi forçado a cavar para cima, pois não conseguia abrir 2 túneis de buraco de minhoca, um após o outro, sem primeiro recuperar sua energia. Tosse, não é da sua conta.
Envergonhado, Bodidi rapidamente abriu a boca e cuspiu os itens de Félix perto de seus pés. Aqui estão suas coisas. Com esta entrega, minha parte do contrato foi cumprida. Kikikiki. Finalmente estou livre. Os receptores de Bodidi continuaram se agitando aleatoriamente enquanto ria na mente de Félix, expressando sua felicidade absoluta por finalmente se livrar daquele maldito contrato. Essa foi a última entrega contratada das 17 que o Félix tinha. Agora, se Félix quisesse enviar itens para ele, ele precisaria esperar 7 dias em vez de 3 e também pagar as despesas de envio. Achei que tínhamos uma verdadeira irmandade entre nós. Félix suspirou enquanto exibia um holograma cheio de dados numerados. Eu até mantive nossos negócios particulares bem documentados e organizados para gostar de ler as doces lembranças que criamos juntos. Kiki.ki. A risada de Feri Bodidi foi ficando cada vez mais suave até que o silêncio recuperou a mente de Félix. Ele apenas continuou apontando seus receptores para os dados detalhados mostrados sobre suas entregas ocultas. Desde a primeira vez que Félix propôs até a última. Tudo foi documentado e aprovado pela rainha, fazendo Bodidi perceber que estava muito fodido. Irmão Feri, por que você não está rindo? Félix perguntou com um sorriso caloroso. Você não gostou que nossas memórias fossem documentadas? Então, e daí se você os documentasse? Eles são tão prejudiciais para você quanto são para mim. Bodidi gritou na mente de Félix, exibindo sua raiva pura. Ele não conseguia acreditar que realmente confiava em Félix para manter em segredo as entregas ocultas. A ideia de que Félix usaria essas entregas como material de chantagem não passou pela sua cabeça, pois ele sabia que, como Félix também estava nisso, ele seria jogado em uma das prisões do reino de Alexandre se ousasse expor suas negociações. Você está certo. Félix lambeu os lábios enquanto olhava para Bodidi como um pássaro olhando para um verme. Se alguma informação sobre nossos negócios secretos for divulgada em público, com certeza serei preso por anos sem fiança. Saia sem passar um único minuto dentro de uma cela. Ele riu diabolicamente enquanto apontava o dedo para Bodidi. Você, por outro lado, será expulso da empresa do buraco de minhoca para o resto da vida. Bodidi sabia que Félix estava absolutamente certo. No momento em que qualquer notícia sobre ele ter sido subornado fosse exposta, ele definitivamente não teria como escapar da punição mencionada. Mas ainda assim, ele se recusou a ser chantageado novamente sem lutar. Eu não acredito em você. Ninguém pode tirar você da prisão. Mesmo se você fosse filho do próprio rei. Ele zombou. Nem mencione você, um caipira. Rainha, se eu fosse preso por subornar um entregador, meu desejo de prata pode me resgatar. Félix perguntou enquanto sorria para Bodidi, certificando-se de ouvir a pergunta também. Sim, ela respondeu em sua mente. Por favor, compartilhe sua resposta com Bodidi. Ele pediu. No momento em que a resposta da rainha ressoou na mente de Feri Bodidi, seus receptores não puderam deixar de congelar. Impossível! Como ele poderia obter um desejo de prata em tão pouco tempo? O planeta dele acaba de ser descoberto. Bodidi ficou chocado, sem ousar acreditar na resposta da rainha. Não foi há apenas 8 meses que ele ainda estava lutando para me tirar do buraco de minhoca. Bodidi estava realmente prestes a perder a cabeça ao se sentir enganado. Enganado pelo fato de Félix nunca ter mencionado uma única vez sobre sua força ou sua posição no SG. A única razão pela qual ele aceitou subornos foi por causa de sua confiança de que Félix não teria nada em que confiar caso fosse preso. Assim, não havia como Félix pensar em chantageá-lo. Se ele soubesse disso de antemão, nem pensaria em aceitar os subornos. Infelizmente, é tarde demais para arrependimentos. Como Félix nunca pensou em deixar Bodidi fora de seu alcance. No entanto, desta vez ele queria fazer as coisas de forma diferente. Feri, estou disposto a destruir esses dados e nunca mais mencioná-los. Félix sorriu fracamente enquanto olhava para Bodidi, desanimado, enrolando-se em torno de si, mas, quero renovar seu contrato vitalício com a versão original.
Ele tossiu, sem a multa de 20 bilhões. Por que você continua me intimidando? Os receptores de Ferry começaram a ficar aguados. Sou apenas um verme honesto tentando ganhar a vida e ganhando recursos para aumentar ainda mais minha manipulação do espaço. É por isso que vou pagar a você todas as taxas de entrega. Félix sorriu, só quero que você continue entregando em no mínimo 3 dias, como de costume. Sério. Animados, os receptores aquosos de Ferry secaram em uma fração de segundo. Sim, porém, o contrato desta vez será vitalício. Félix deu um sorriso confiante. Se você está preocupado com sua segurança, não se preocupe, em alguns anos, meu nome ressoaria em toda a galáxia da Via Láctea. Ele estreitou os olhos perigosamente. Nesse momento, quem ousará tocar em você? Se Ferry Bodidi o ouvisse se gabar assim antes, ele teria rido pra caramba. No entanto, depois de saber que Félix era forte o suficiente para ganhar jogos de prata em tão pouco tempo, ele acreditou nele. Você tem um dia para pensar sobre isso. Félix sorriu para os itens que estavam perto de seus pés e se virou, planejando retornar ao acampamento. Não há necessidade. Eu concordo. Surpreendentemente, Bodidi balançou a cabeça ao dizer, contanto que você pague pelas entregas, não me importo de continuar nossa parceria. Quanto à proteção, ele brincou, espero estar vivo quando você atingir esse nível. TSK, se você continuar engordando cada vez mais, os caçadores não irão levá-lo, mesmo que você se entregue a eles, disse Félix, rindo. Foda-se, estou de dieta. Ferry fez um X com seus receptores enquanto exibia um contrato holográfico. Depois que Félix leu, ele assinou em um momento, já que os termos discutidos entre eles estavam todos nele. Agora, Félix sempre teria Bodidi como seu entregador. Honestamente, Félix não estava fazendo isso apenas pela política de 3 dias, mas porque ele lidava com Bodidi há algum tempo e nunca perguntou a ele sobre o que ele estava fazendo com os frascos de linhagem. Ele gostava disso nele, do fato de manter sua curiosidade sob controle. Acima de tudo, ele não teve problemas em fazer entregas por baixo da mesa. Então, mesmo que ele fosse pagar pelas taxas de entrega, ele não se importava muito. Tudo bem, vá embora. Félix acenou com a mão com desdém, tenho assuntos para resolver, ligo para você mais tarde. Tosse, você não tem nada extra para entregar. Bodidi deu um sorriso tímido para Félix, fazendo-o não saber se ria ou chorava. Hahaha, esse verme é tão fofo. Asna gargalhou enquanto cobria a boca. Vá embora, ligarei quando precisar de você. Félix jogou uma pedra em Bodidi, fazendo-o mergulhar no buraco enquanto xingava em voz alta. Depois de ver que ele saiu, Félix sorriu ironicamente enquanto balançava a cabeça. Ele não achava que Bodidi se acostumaria com esses subornos a ponto de pedir um logo após ser chantageado por causa deles. Bem, eles não foram apelidados de Vampire sem motivo, pois seu amor pelo dinheiro transcende qualquer coisa. Fim do capítulo. Capítulo 203. Bebendo a poção elemental. 5 minutos depois, Félix estava sentado em sua cama enquanto examinava uma pequena poção esférica que tinha um logotipo na tampa, aparecendo como. Ele sabia que esse era o logotipo de Madame Halá, que ela colocava em todas as suas poções e substâncias de sucesso para fazer com que sua reputação se espalhasse por toda parte. Ele não entendeu o que significava, pois estava escrito na língua da raça das bruxas. Ele não tinha intenção de perguntar à rainha sobre isso, pois estava ansioso demais para abrir a poção e beber o conteúdo branco e cremoso dentro dela. Aqui vamos nós. Um pouco nervoso, Félix abriu a tampa, que lembrava a tampa de uma velha garrafa de vinho. Imediatamente após abri-lo, Félix aproximou a poção do nariz e respirou fundo, embriagado, sentindo sua fragrância sedutora. Porém, Félix honestamente não sabia se o cheiro era tão bom ou era apenas o cheiro de 1 bilhão de SC e 26 kgP, todos colocados em uma pequena garrafa. Alguns segundos depois, Félix colocou a garrafa nos lábios enquanto fechava os olhos.
Ele sabia que o processo de desbloquear outro elemento não seria instantâneo, mas levaria alguns minutos ou até 1 hora ou mais. Era melhor ser rápido, pois o treino diário da equipe começaria em 3 horas. Gole, gole. Félix bebeu tudo em 2 goles, sem desperdiçar uma só gota. Se a abertura da poção não fosse pequena, ele teria colocado a língua dentro e começado a lamber o copo, sem se importar com Asnau o envergonhando por isso. Com base nas instruções que li, o efeito da poção só começará 1 minuto depois. Félix murmurou enquanto olhava para a hora. Por favor, seja um bom elemento incomum, por favor, seja um bom elemento incomum. Sem nada para fazer naqueles 60 segundos, Félix continuou cantando com as mãos cruzadas. Bem, já que Félix usou a flor elemental incomum como ingrediente, isso significava que ele teria a chance de despertar um elemento de elementos comuns, como fogo, água, vento, relâmpago, etc., ou elemento incomum, como som, gelo, magma, neblina, escuridão, sombra, luz, etc. Se ele usasse flor totalmente elemental, elementos raros como tempo, espaço, morte, vida e outros teriam sido adicionados às opções disponíveis. Honestamente, mesmo que Félix tivesse aquela flor, ele não a usaria para a poção, já que ele não era um retardado para despertar outro elemento raro apenas para mantê-lo acumulando poeira como seu elemento de ilusão. Era melhor focar no que estava disponível em vez de focar no melhor. Oh, está começando! Após 60 segundos em ponto, Félix sorriu amplamente quando começou a sentir um toque suave em cada fibra do seu ser, o total oposto de despertar com uma linhagem sanguínea. A razão pela qual os Bloodliners sentem dor ao despertar ou durante a integração foi devido ao fato de seus genes humanos serem destruídos e substituídos pelos dos animais. Por outro lado, despertar um elemento não destrói absolutamente nada, pois o efeito da poção simplesmente tenta desvendar uma das afinidades seladas dos humanos. Veja, os humanos, assim como todas as raças, tinham afinidade com todos os elementos do universo, não importando seu grau. Porém, durante o nascimento, apenas um deles é aberto, deixando o restante selado para sempre. Para alguns indivíduos sortudos como Félix, Kenny ou Princess Bird, 2 elementos são abertos em vez de 1. No entanto, os verdadeiramente talentosos eram chamados de elementalistas triplos, pois nasceram com 3 elementos impressionantes. Dito isto, nascer com 3 ou até 10 elementos era uma coisa, mas ter um bom índice de afinidade com eles era outra. Ninguém daria a mínima para um elementalista triplo se os 3 elementos que ele tinha estivessem todos abaixo de 20% de taxa de afinidade, já que ele ainda teria dificuldades com a integração devido ao longo tempo de espera. Então, ter mais elementos não significava nada se não fosse possível aumentar seu índice de afinidade. Félix, que estava atualmente em processo de abertura de um elemento, teria apenas 1% após o término do processo. Isso significava que ele precisaria aumentá-lo assim como fez com o elemento venenoso se quisesse usá-lo no primeiro estágio de substituição. Felizmente com Asna, isso não seria difícil, pois ele simplesmente precisaria de pedras energéticas para conseguir isso. Meia hora depois, relaxado e tranquilo, Félix estava com os olhos fechados e um sorriso agradável no rosto, claramente gostando da sensação de ser acariciado. Infelizmente para ele, a sensação começou a diminuir lentamente até que apenas uma sensação de vazio ficou para trás. Suspiro, isso acabou um pouco cedo demais. Abatido, Félix abriu os olhos enquanto esticava os braços atrás das costas. Esta foi a primeira vez que ele bebeu uma poção que foi vendida com 5 bilhões de SC+, e ele tem que dizer que não foi uma experiência ruim. Hora de ver o novo elemento. Félix olhou para sua pulseira com um olhar cheio de expectativa. Ele respirou fundo e pediu à rainha que examinasse seu corpo. Raça, humano, gênero, masculino, afinidade do elemento, veneno, ilusão, areia, classificação de afinidade, 100%, 12%, 1% respectivamente. Areia, nada mal. Félix acenou com a cabeça satisfeito.
Ele honestamente teria reagido da mesma forma a qualquer elemento incomum que despertasse. Afinal, ele não pagou 350 milhões para conseguir um elemento comum. Asna, você conhece as espécies primogenitoras da areia? Félix perguntou de repente. Não, ela esclareceu, podemos ter nascido no início do universo, mas nossas raças nunca interagiram ou incomodaram umas às outras. Eu só sei sobre sua existência. Mas suas espécies e formas? Não tenho ideia. Suspiro, como vou encontrá-lo então? A excitação de despertar um novo elemento nem sequer criou raízes antes de Félix ser surpreendido pela realidade de que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de quais espécies deveria começar a comprar. Droga, tive muita sorte da última vez com o Jormungand. Félix coçou o queixo enquanto pensava na hora de seu despertar. Se não fosse por Asna ter encontrado a essência do Jormungand, Félix teria continuado com seu despertar sem ter uma única pista sobre os primogenitores. No entanto, agora mesmo sabendo sobre eles, como ele deveria encontrar o primogenitor da areia, quando não sabia quais espécies deveria atingir? Foram répteis, insetos, felinos, pássaros, etc. Asna, eu realmente preciso da mesma espécie do primogenitor para obter a essência. Ele perguntou com um raio de esperança em seus olhos. Na verdade, ela explicou, você pode encontrar a essência de Jormungand até mesmo em outras espécies venenosas. No entanto, a eficiência não será tão boa quanto usar o antepassado da mesma espécie. Bom, eu só preciso encontrá-lo uma vez, e nesse momento você poderá ler as memórias da linhagem e ver suas espécies. Félix disse, sorrindo. Isso vai funcionar. Asna acenou com a cabeça. Depois de fazer um plano para resolver esse problema, Félix abriu sua conta bancária querendo verificar seu saldo. Comprar muitas linhagens de todas as espécies que tivessem elementos de areia. PFFFFF. Bem-vindo à gangue falida. Asna imediatamente riu alto depois de ver apenas sujeira e poeira em sua conta bancária. De 1 bilhão para 1 milhão. Triste, Félix tocou o último milhão restante com os olhos ficando um pouco lacrimejantes. Bem, o que ele esperava, quando estava gastando centenas de milhões de moedas toda vez que precisava pagar por alguma coisa. Se não fosse pelo filme maior que Human Melodiest Ring. Fim do capítulo. Capítulo 204. Uma viagem ou uma realidade. 800 milhões SC acabaram de ser transferidos para sua conta bancária do Banco SGA. Alguns minutos depois, os olhos de Félix se abriram quando ele mordeu o cinto de couro o mais forte que pôde, enquanto soltava ruídos abafados. Seus dedos estavam cravados profundamente no chão de concreto, fazendo-o sentar-se rigidamente em seu lugar. Se ele não fizesse isso, ele teria começado a debater tudo que estava à vista para aliviar um pouquinho de sua angústia. Depois de ver a reação dele, Asna sabia que precisava ficar na ponta dos pés e salvá-lo de desmaiar. Ela poderia gostar de vê-lo se contorcer e gritar de dor, mas estava sempre pronta para impedi-lo de desmaiar no meio da integração. 14 minutos depois, o belo rosto de Félix não estava em lugar nenhum, enquanto lágrimas, bufos e saliva escorriam por seu queixo. Com sua expressão distorcida, seu rosto não poderia ficar pior. No entanto, Asna não estava rindo nem um pouco da aparência dele, pois ela estava completamente absorta em animá-lo. Vamos, Félix. Faltam apenas 43 segundos. Você consegue. Assim que ela abriu a conexão entre suas mentes, ela ouviu um grito estridente parecido com o mesmo que Félix soltou durante o tempo em que ela tirou a virgindade de sua bunda. Uau! Ela rapidamente fechou a conexão, não querendo sangrar os ouvidos. Félix pode não estar gritando em seu quarto, mas com certeza estava gritando internamente com toda a força. 10 segundos Félix. 7 segundos você consegue. 4 segundos, 1 segundo. Ela continuou gritando com o punho no ar, agindo como uma líder de torcida. No instante em que Asna terminou de contar, a dor desapareceu imediatamente, deixando Félix sem sentir absolutamente nada. Obrigado.
Seus olhos rolaram na parte de trás de sua cabeça quando ele bateu de cara no chão. O cinto foi liberado de sua boca, mostrando marcas profundas de dentes. Droga! Da próxima vez use 1%. Exausta e irritada, Asna sentou-se na cama enquanto acenava com a mão para o rosto. Ela gritou por 14 minutos seguidos, fazendo com que Félix sentisse que não estava sozinho. Ah, trabalhei muito hoje. Devo me recompensar com meio-dia de sono. Ela enxugou uma única gota de suor da testa com uma expressão cansada. Não se incomodando com o Félix desmaiado, ela fechou os olhos e começou a roncar suavemente. Ela era realmente o principal exemplo de preguiça. 2 horas depois. Arg! Minha cabeça! Assim como da última vez, no momento em que Félix recuperou a consciência, sua cabeça foi atingida pela pior dor de cabeça que já havia sentido antes. Ele rapidamente começou a beber poções de rejuvenescimento, uma por uma, até que a dor de cabeça fosse aliviada. O inferno! Asna, você está vendo isso também? Chocado e bobo, Félix gritou em sua mente enquanto apontava o dedo trêmulo para o ar à sua frente. Seu choque era compreensível, pois 2 enormes olhos violetas com fendas finas, lembrando exatamente seus olhos, estavam olhando para ele como um deus olhando para uma formiga. A respiração de Félix acelerou enquanto os olhos terríveis ficavam cada vez maiores em sua visão, até que ele começou a sentir como se estivesse prestes a ser engolfado por uma daquelas fendas horríveis. No entanto, no momento em que ele piscou, aqueles olhos não estavam em lugar nenhum em seu quarto. Os sentidos de Félix continuavam lhe dizendo que ele estava sozinho no quarto e que estava apenas tendo alucinações. Independentemente disso, Félix ainda caminhava passo a passo com uma expressão confusa. Depois de chegar à parede do quarto, ele acenou com a mão para frente e para trás continuamente, mas não sentiu nada. Asna, por favor, me diga que você viu isso também. Desnorteado e um tanto assustado, Félix recuou para a cama e começou a olhar para aquilo, local, querendo ver se os olhos iriam ressurgir. Asna, você dormiu de novo? Félix só pôde adivinhar depois de ter suas perguntas ignoradas 2 vezes. Se fosse em outra hora, Félix a teria deixado dormir em paz. Porém, ele não poderia fazer isso agora, pois precisava saber se estava tropeçando ou se o que viu era realidade. Assim, ele imediatamente fechou os olhos e entrou em sua consciência. Asna, acorde. Félix continuou cutucando a testa dela com o dedo, tentando irritá-la e fazê-la acordar. Me deixe em paz. Que pena, ela apenas murmurou baixinho enquanto cobria todo o corpo com lençóis, não deixando uma única parte de sua pele exposta. É um assunto sério. Félix chegou perto da cabeça dela e disse com a voz um pouco embargada, acho que acabei de ver o Jormungand olhando para mim. Jormungand, o quê? No instante em que Asna ouviu o que ele disse, ela expôs o rosto, que mostrava uma expressão estupefata. No entanto, logo foi substituído por uma expressão solene, fazendo Félix engolir em seco, já que ele raramente via Asna falando tão sério antes. Você está falando sério? Ela perguntou enquanto se sentava. É por isso que estou aqui. Ele apontou para sua têmpora e esclareceu, preciso que você veja minhas memórias e verifique novamente. Eu vejo. Asna acenou com a cabeça em compreensão. Sem mais delongas, ela fechou os olhos e mergulhou nas últimas memórias de Félix. Como a memória ainda estava fresca, não demorou nem um milésimo de segundo para ela abrir bem os olhos cítricos com clara agitação. Félix, acho que você está ferrado. Ela deu-lhe um sorriso amargo enquanto fechava os olhos. Não, nós dois estamos ferrados. Fim do capítulo. Capítulo 205 Revisitando a loja Fuzia Stone. Você está brincando, certo? Félix não pôde deixar de exclamar, incrédulo. Eu desejo. Ela removeu os lençóis, expondo seu lindo pijama peludo enquanto falava com um tom sério. O que você viu não estava na sua imaginação, mas um pequeno pedaço da consciência de Jormungand acordando por uma fração de segundo antes de voltar a dormir.
Ela suspirou, e se você continuar integrando e adicionando mais da essência dele em seu corpo, ele vai acordar de verdade e nenhum de nós vai gostar do resultado disso acontecer. O que você quer dizer? Félix cruzou as mãos na cabeça e disse, eu entendo que não sou nada além de sujeira diante de tal ser, mas você é um dos seres superiores como ele. Ele perguntou enquanto olhava profundamente nos olhos dela, então por que você está preocupada com ele acordando? Claro, ficarei preocupado. Ela gritou, se ele acordar, ele destruirá sua alma, me matando com você, ou será uma fera legal e começará a viver comigo nesta pequena consciência. Ela ficou de mau humor, nenhuma dessas opções é boa para mim. Bela fera, Félix balançou a cabeça com uma ideia tão absurda. Ele estava mais inclinado a acreditar que o Jormungand não abandonaria um método tão gratuito de reavivamento. Isso significava que ele precisaria matar os dois, pois de jeito nenhum ele preferiria selar-se dentro da consciência de Félix com a chorosa Asna. E agora, ele passou a mão pelos cabelos com uma expressão pensativa, devo interromper minha integração. Na verdade, Asna balançou a cabeça ao esclarecer, acredito que a consciência realmente acordará somente depois que você atingir 98% a 99% em sua integração. Ela esticou os braços acima da cabeça enquanto bocejava, então, você pode continuar sua integração normalmente. Basta parar em 96% ou 97% até pensarmos em uma solução. Essa é uma boa notícia, pelo menos. Félix suspirou de alívio. Ah, agora que penso nisso. Ela o lembrou, não integre mais de 2% de cada vez. Acho que a razão pela qual você sente dor de cabeça após cada integração se deve às tentativas do Jormungand de manter sua consciência ativa pelo maior tempo possível antes de dormir novamente. Ela explicou, sua força mental é muito fraca para lidar com a pressão da opressão. Não admira. Félix sorriu ironicamente. Ele entendeu que ele e Asna poderiam ter uma alma, mas seu status social estava a anos-luz de distância. Isso significava que a opressão de Jormungand não teve efeito sobre Asna. Porém, para ele, apenas um único pensamento, palavra ou olhar com intenção de causar dano foi suficiente para selar seu destino. Asna não tinha como ajudá-lo a defender esse sentimento de opressão, pois era direcionado à sua consciência, não à alma deles. Se quisesse evitar tudo isso junto, tinha que começar a integrar com 2% por 2%, seja de 2 dias para 2 dias ou de 3 para 3. Tudo dependia da escolha dele. Suspiro, eu deveria saber que a integração com um primogenitor não vai acabar bem. Félix suspirou enquanto balançava a cabeça, obtendo a manipulação completa do elemento venenoso. Ele sabia que era bom demais para ser verdade. No entanto, ele nunca teve a chance de pensar profundamente sobre isso, já que Asna lhe deu apenas alguns segundos para tomar uma decisão durante seu despertar. Ela contou a ele os benefícios de despertar com essa linhagem e os aspectos negativos que ela conhecia, como o fato de que ele precisava caçar sua essência. Só agora os perigos reais de despertar com uma linhagem primogenitora ressurgiram. Neste ponto, ele não sabia se ainda havia mais ou não. Obrigado, descanse um pouco, você trabalhou muito hoje. Despreocupada com seu tom sarcástico, Asna apontou o dedo para ele enquanto fechava os olhos, voltando a dormir. Félix riu e deixou sua consciência. 4 horas depois, Félix terminou sua rotina diária de treinos em equipe e agora estava tomando um banho rápido no final do banheiro do corredor. Depois de um tempo, Félix terminou de tomar banho e voltou para seu quarto, vestindo apenas uma toalha, que cobria sua região inferior até os joelhos. Oh meu Deus, ele está nisso de novo. Se ele ainda não tivesse namorada, eu já teria pulado em cima dele. SH, ele vai ouvir você. As meninas, que o viram andando assim no corredor, continuaram rindo e fofocando com as bochechas coradas. Bem, a vontade deles de se dar bem com Félix não surgiu do nada, já que ele estava sendo cunhado na internet como o novo senhor. Perfeito, roubando o título de Adam.
Mas, o incômodo desse adolescente só fez Félix ficar farto e usar a desculpa da namorada como escudo. Depois de ver que ele estava quase perto deles, eles lhe ofereceram o sorriso mais lindo que conseguiram, na esperança de atrair sua atenção. Infelizmente para eles, Félix teve a cabeça enterrada em um holograma, mostrando os preços atuais das pedras do elemento areia nos mercados públicos. Claro, eles não podiam ver o holograma, e isso os deixou um pouco chateados, pensando que ele os estava ignorando. Mas Félix se importava. Não. Bater. Félix fechou a porta do quarto atrás de si e foi até o armário. Depois de se vestir, deitou-se na cama de pijama e continuou a consultar os preços das pedras do elemento areia, do grau médio ao grau máximo. Nota média, 1000 SC no Reino de Alexandre, 2000 SC mais em todos os outros lugares. Nota alta, 10.000 SC no Reino de Alexandre, 30.000 SC mais em todos os outros lugares. Nota máxima, 40.000 SC no Reino de Alexandre, 120.000 SC mais em todos os outros lugares. Depois de ver que os preços não eram tão diferentes das pedras venenosas, que ele comprou antes, ele sorriu amargamente. Ele sabia que para atingir um índice de afinidade de 100% a partir de 1%, demoraria um pouco, além de uma enorme quantidade de pedras de alto grau. Félix nem sequer considerou usar pedras de alta qualidade, pois eram extremamente difíceis de conseguir nos mercados públicos. Eles só circulam entre o escalão superior ou dentro de leilões, sendo vendidos a granel. A única maneira acessível de comprá-los para ele atualmente era usando pontos de jogo ou um desejo. Dito isto, Félix não tinha planos de desperdiçar nenhum dos dois apenas com pedras energéticas. Vamos ver quantas pedras vou precisar. Félix criou 2 hologramas laterais, um exibindo o número de pedras venenosas que ele precisava para atingir 100% de 59%, e o outro mostrando o número de moedas gastas no processo. Depois de fazer um cálculo rápido, ele descobriu que precisava de 12.500 pedras de alta qualidade para chegar a 100% a partir de 1%. Este resultado foi considerando o fato de que Asna retirou metade da energia purificada de seu primeiro aprimoramento de afinidade. Se ele comprasse cada pedra usando o preço mais baixo, precisaria de um total de 125 milhões de SC. Infelizmente, Félix não estava otimista em acreditar que conseguiria nem mesmo 3.000 pedras com esse preço. Assim, o total deverá pelo menos triplicar. Não posso vagar por reinos e levar cusparadas de novo, preciso investir em uma mineradora. Félix apoiou o queixo na mão, pensando profundamente em qual empresa de mineração ficaria rica no futuro ao encontrar minerais raros ou minas de alta concentração de energia. Ao contrário de seu investimento em filmes e séries, dos quais ele claramente se lembrava muito bem por ser um amante do cinema, a indústria mineradora, por outro lado, não fazia parte de seu interesse em sua vida anterior. Afinal, havia uma quantidade infinita de notícias em alta diariamente apenas no Império Mariana de todos os setores. A menos que Félix restringisse a sua ingestão diária de notícias apenas à indústria mineira, ele poderia esquecer-se de compreender o que se passava no mundo deles. Infelizmente, as notícias diárias de Félix centravam-se principalmente no SG, tanto na sua vida anterior como agora. Sua falta de conhecimento estava mordendo sua bunda agora, pois não importava o quão fundo ele cavasse em suas memórias, ele não se lembrava de nenhum nome de empresa de mineração. Embora ele entendesse claramente que sua memória era realmente uma merda, e mesmo que ele provavelmente visse algumas notícias, que se espalharam por todo o império sobre a indústria de mineração, ele não seria capaz de se lembrar delas, não importa o quanto tentasse. Dito isto, Félix tinha um mecanismo de busca de supermemória vivendo em sua consciência que poderia resolver esse problema. Asna, você pode esquecer. Félix balançou a cabeça e se enfiou nos lençóis. Ele queria fazer seu pedido, mas não queria estragar o sono dela 2 vezes seguidas, pois sabia que se ele fizesse isso, ela agiria com maldade e ignoraria seu pedido. Rainha, por favor, faça login. 10 minutos depois, dentro da loja Fusia Stones,
Félix estava sentado em uma poltrona confortável enquanto tomava uma xícara de café, esperando pacientemente que Jadier, o dono da loja, terminasse seu negócio com outro cliente. Felizmente, ele não ficou esperando muito tempo, pois o cliente apertou a mão de Jadier e saiu pela porta. Depois de ver que Jadier estava se aproximando dele, Félix se levantou e estendeu a mão com um sorriso educado. Faz muito tempo que não nos vemos, irmão Félix. Encantada, Jadier imediatamente foi abraçar em vez de apertar a mão de Félix. Para tratar Félix tão amigável, ele deve ter conseguido o pênis do metamorfo na loja de Lube. Para um homem com problemas lá embaixo, conseguir o pênis metamorfo era o maior desejo que ele poderia desejar. Após um rápido abraço, Jadier soltou Félix e perguntou: "Como posso atendê-lo, irmão Félix?" Ele sorriu com confiança: "Basta dizer a palavra e ela será alcançada. Preciso de 12.500 pedras de areia de alta qualidade, quando devo pegá-las?" Félix perguntou enquanto piscava os olhos inocentemente. "Você disse 1.250 pedras, certo?" Jadier se aproximou de Félix quando ele perguntou com uma pontada de descrença. "Não, 12.500, e preciso deles o mais rápido possível." Félix tossiu com olhos evasivos: "Acredito que consegui-los não será tão difícil para você com sua ampla rede." "Irmão Félix, pare de brincar." Perturbado, Jadier tinha rugas na testa enquanto se recostava na cadeira. "Não sei por que você precisa de uma quantia tão alta de novo e sinceramente prefiro não pedir. No entanto, não posso lhe dar toda essa quantia de uma vez e você já sabe disso." Ele sorriu ironicamente: "Nós discutimos isso antes. Bem, você me disse para perguntar o que eu preciso." Félix encolheu os ombros: "Foi o que eu fiz." Félix sabia que Jadier não iria lhe vender aquela quantia, mesmo que de alguma forma conseguisse garanti-la. A loja de Jadier ficava vazia na maior parte do tempo, não porque ele não tivesse clientes, mas na verdade, ele tinha centenas e centenas, todos com contratos comerciais. Alguns assinaram um contrato que exigia que Jadier entregasse 100 pedras de alta qualidade por mês, enquanto alguns assinavam 10 ou 500 por 3 meses. Tudo o que importava era que o limite era de 1.000 pedras por 6 meses. Isso significava que o estoque de pedras de Jadier nunca seria suficiente para dar a cada cliente o que ele pedia. Félix estava bem ciente disso, mas ele não podia deixar de querer provocá-lo um pouco, pois ele sempre ficava muito animado sempre que o via. "1.000 não está fazendo nada por mim." Félix tomou um pequeno gole: "Você pode me recomendar para uma de suas mineradoras?" "Irmão Félix, espero que você entenda que essas empresas nunca lidam diretamente com os clientes." Jadier o informou com boas intenções: "Você apenas perderá seu tempo tentando convencê-los a vender o que você procura. Estou planejando investir em um deles, mas não estou muito familiarizado com a indústria de mineração de pedras elementares." Félix disse, muito sério: "Entendo, posso saber quais elementos você mais precisa?" Jadier perguntou. "Veneno e areia." Félix respondeu. Jadier acenou com a cabeça e começou a bater em sua pulseira. Num momento, um holograma exibindo 5 nomes foi mostrado a Félix. Essas são as empresas mais conhecidas pela mineração de pedras para esses 2 elementos do reino. Jadier apontou para o do meio e sugeriu: "Considere investir nesta empresa, já que possuo algumas ações e até agora ela tem subido de forma constante." "Agradeço as recomendações." Satisfeito, Félix sorriu enquanto apontava a pulseira para a lista, querendo copiá-la. "Não é nada." Jadier acenou com a mão com desdém enquanto perguntava: "Você está planejando comprar apenas um K pedras de alta qualidade ou devo colocar pedras de qualidade média também?" "Dê-me os 2. Félix respondeu. O grau médio pode não ajudar muito a aumentar sua afinidade, mas neste ponto, Félix compraria qualquer coisa relacionada ao elemento areia para acelerar o aumento da afinidade. "Por favor, assine isto." Jadier enviou-lhe um contrato padrão, que Félix assinou após lê-lo atentamente.
Depois que o pagamento foi feito e os códigos de série foram fornecidos, Félix se levantou e estendeu a mão com um sorriso educado. Vou me mostrar. Você é sempre bem-vindo. Jadier sorriu e soltou sua mão. Fim do capítulo. Capítulo 206. Talvez formato de batalha. 5 horas depois, Félix estava de volta à sua casa em Androcha depois de passar as últimas 5 horas pulando de loja em loja e de cidade em cidade, protegendo todas as pedras de areia que viu. Ele também comprou pedras venenosas, pedras de fogo, pedras de vento, etc., para serem purificadas por Asnai e usadas como fonte de energia reserva. Ele não era retardado em usar pedras de areia para esse propósito. Quanto às 5 empresas, ele já ligou para o Sr. Igris, seu gerente de investimentos, e deu-lhe a missão de investigar primeiro essas empresas, antes de comprar ações da melhor. Ele transferiu-lhe 200 milhões de SC como capital e avisou que espera ter pelo menos 4% das ações. Isso deixou Félix com 500 milhões de SC em sua conta bancária. Félix não queria exagerar nas ações, pois não confiava em suas memórias, mas na recomendação de Jadier. Assim, ele não sabia se subiriam ou não. Além disso, Félix pretendia simplesmente obter prioridade em arenitos de alta qualidade sendo acionista. Depois de terminar de comprar a quantidade necessária, ele colocaria suas ações novamente à venda pelo mesmo preço. Assim, ele não estaria investindo suas moedas em uma empresa com futuro incerto. Porém, ele esperaria um grande atraso antes que suas moedas voltassem para ele. A única razão pela qual ele não estava investindo em outras grandes empresas que tiveram suas ações disparando em sua vida anterior foi devido ao fato de seu capital e despesas sempre o impedirem. Afinal, quando comparados a filmes ou séries, que são lançados muito rapidamente, dando a Félix seu retorno em alguns meses, as ações das empresas só subiriam depois de criar um produto surpreendente, encontrar um planeta rico em minerais ou tiveram, em geral, um incidente que fez com que suas ações quebrassem os telhados. Esses incidentes não foram instantâneos, pois o primeiro que aconteceria para uma empresa, na qual Félix estava de olho há algum tempo, seria no ano seguinte ou depois. Félix não tinha capital suficiente para sustentá-lo, sem falar na colocação de centenas de milhões em ações, que só seriam levantadas um ano depois. Dito isto, depois da série maior que My Love Rival is My New Game Ting, Ting. O som da agulha continuou a ressoar na sala, passando de um formato para o outro até congelar completamente em um formato. Finalmente, no momento em que Félix viu o formato, ele pôde evitar gritar com os punhos cerrados com força. Maior que parabéns por escolher o formato de batalha. Tihing. Maior que parabéns por escolher o jogo The King of the Island. King of the Island Farforce _ 5844, Silver Rank, Low Tier vence 6, derrotas 16. Para mais detalhes clique no nome. Maior que Alphatec _ 1497, Silver Rank, Mid Tier, Win 5, perdas 10. Para maior que CL, Osterfire _ 7934, classificação prata, nível intermediário, vitórias 7, derrotas 13. Para maior que Landlord não remunerado _ 6996, classificação bronze, nível máximo, vitórias 2, derrotas 0. Para maior que Biohunter _ 6687, classificação prata, nível máximo, vitórias 9, derrotas 7, para maior que Grimind _ 10222, classificação prata nível baixo, vitórias 6, derrotas 17, para Depois de rolar até o final na lista, Félix descobriu que ele era o único bronze de toda a lista. Porque a maioria deles tem 3 vezes mais derrotas do que vitórias. Asna perguntou com um olhar brincalhão. Não é óbvio. Félix esclareceu com um toque de simpatia na voz. Eles eram os perdedores, os acréscimos, que só ganham jogos se por sorte ou conseguindo alguns de seus formatos favoritos. Ah, assim como você.
Ela riu de seus lábios trêmulos. Você perdeu pelo menos 15 jogos até finalmente chegar ao nível ouro. Félix nem sequer a atacou, pois a culpa era dele por ter caído em uma tentativa tão óbvia de provocação. Ficou claro que ela leu suas memórias e sabia de antemão, mas pediu para zombar de seu desempenho lixo em sua vida passada. Porém, mencionar isso lhe trouxe algumas lembranças desagradáveis, como o fato de ele ter que pausar sua integração no pico do primeiro estágio de substituição até sair da prata. Os jogos da supremacia não foram nada misericordiosos com perdedores como ele, pois estabeleceram uma faixa específica de força entre as fileiras que não poderia ser quebrada. Por exemplo, a integração permitida do bronze à prata foi desde a menor pureza até o pico do primeiro estágio de substituição. Isso significava que os jogadores na classificação prata, que ultrapassassem o segundo estágio da substituição, não seriam mais autorizados a jogar na plataforma, pois sua força superava sua classificação. A plataforma poderia adicionar jogos específicos de prata, onde aqueles com segunda fase ou substitutos poderiam competir. Mas por que fariam isso? Eles estavam fazendo o possível para minimizar o número de jogadores nesta plataforma superlotada. E sendo proativo em manter esses perdedores, isso desafiaria o que eles procuravam. Obviamente, os jogadores não queriam ser expulsos da plataforma, pois isso significava ir para o universo real para fazer missões de clã, caçar feras e coisas assim para reunir seus recursos. Eles prefeririam interromper a sua integração do que acabar com tal destino. No entanto, havia uma fresta de esperança nisso. Quanto mais jogos se joga, mais experiência ele acumula, aumentando suas chances de vitória. Contanto que eles continuem a sobreviver e a se formar nos jogos, eles definitivamente sairão de sua classificação em algum momento. O mesmo aconteceu com Félix em sua vida anterior, já que sua integração foi interrompida no pico do primeiro estágio de repetição por pelo menos 3 anos, até que finalmente conseguiu sair do nível prata. Dito isto, tudo tinha um oposto, assim como havia perdedores nos jogos, tendo uma taxa de vitórias de 30%, havia vencedores, que tinham uma taxa de vitórias de 50% ou superior. Solar Mist, Spirit Visage, Howdy Stent e o resto dos jogadores hardcore no labirinto aleatório foram os vencedores. Félix sabia que precisava ficar atento a jogadores como eles no próximo jogo. Assim, ele rapidamente começou a observar os jogadores com a maior proporção de vitórias, passando horas marcando os nomes dos jogadores e suas habilidades em sua mente. Depois de terminar, foi até a garagem e tirou o carro em direção ao centro de treinamento. Ele não planejava perder aqueles 5 dias sem praticar estratégias e truques para vencer o jogo. Ele estava mirando mais alto do que apenas vencer o jogo. Fim do capítulo. Capítulo 207 A recompensa e o mapa. 5 dias depois, 1 hora antes de ser teletransportado para o jogo. Félix estava vestindo sua roupa habitual de Landlord enquanto estava sentado na sala, folheando as notícias diárias do Império Mariana. Sem surpresa, Félix descobriu que seu nome estava sendo mencionado por muitos de seus fãs na rede, usando a hashtag #LandlordsBack. Aposto que todo mundo pensou que você morreu em algum lugar. Asna disse, rindo. Algumas plataformas de notícias escreveram isso. Félix não sabia se ria ou chorava ao ler algumas notícias, alegando que foi morto por assassinos enviados pela Mastermania ou foi encontrado se afogando em sua própria poça de sangue em um planeta deserto. Bem, as plataformas de notícias estavam apenas tentando extrair o máximo de atração possível do fato de Félix ter ficado fora por mais 7 dias. Todos presumiram que ele iria começar outro jogo imediatamente após o reinício de 2 meses, mas quando viram que ele não estava em lugar nenhum dia após dia, rumores começaram a circular na rede, começando aos poucos e terminando com Félix sendo morto. Se Félix se preocupasse em criar uma conta nas redes sociais, ele poderia informar seus fãs quando planejasse entrar em outro jogo, assim como a maioria dos jogadores faz. Pena que ele não tinha interesse em mídias sociais.
Falando em Mastermania, vamos ver quanta recompensa a agência dele colocou na minha cabeça. Curioso, Félix afastou o holograma de notícias do rosto e criou outro em branco. Ele escreveu no mecanismo de busca um guia sobre como acessar o site SG Bautiesumpai de Landlord _ 6996 Ruoshi. Ruoshi. Dentro de um salão gigante de aparência antiga, que tinha muitos lustres de cristal pendurados no topo, iluminando cada canto dele, e um palco de madeira com um pódio colocado bem no meio, os jogadores foram teletransportados um por um, enchendo rapidamente o salão vazio até que 100 jogadores estivessem todos sob o palco. Sem expressão, Félix continuou olhando em volta enquanto caminhava em direção a um canto do salão, planejando ficar sentado ali até o MC chegar. Ele sabia que isso levaria alguns minutos. Os jogadores por quem ele passou não dificultaram as coisas para ele, pois sorriram educadamente enquanto abriam caminho para ele. Esta foi uma pura demonstração de respeito pela própria força. Félix adivinhou que provavelmente todos os jogadores tinham uma ideia extensa sobre ele ou uma ideia superficial. Afinal, ele foi o único bronze neste jogo com 2 vitórias. Então, mesmo que os jogadores não acompanhassem as notícias e ouvissem falar dele, teriam feito isso por curiosidade depois de ver sua classificação baixa e 2 vitórias consecutivas. Depois de ficar sentado com as costas encostadas na parede por alguns minutos, partículas de luz começaram a tomar forma na frente do pódio. Félix, que estava atento ao que se passava ao seu redor, viu um homem alto, bonito e magro, com cabelos roxos presos em um coque, aparecer de repente após a luz das partículas desaparecer. Eu nunca o vi antes. Félix inclinou a cabeça ligeiramente em confusão. Bem, era obviamente impossível para Félix conhecer todos os MC, pois havia milhões deles apenas em baixo elo. Bom dia, meus adoráveis jogadores. Uma alegre voz feminina saiu dos lábios brilhantes do MC, deixando alguns jogadores confusos se ele era um homem vestido de mulher ou o contrário. Porém, a maioria ainda sabia que ele era um homem, que caminhava na outra direção. Eu sou Meliodas e serei seu juiz neste jogo. Meliodas sorriu encantadoramente e disse, não vamos perder tempo e entrar na explicação do jogo. Ele bateu palmas 2 vezes e a mesma tela grande desceu de cima, atrás de suas costas. Félix levantou a cabeça e viu que a tela já estava ligada exibindo o mapa atual do jogo. Era uma ilha de tamanho médio, estendendo-se por dezenas de quilômetros de uma ponta a outra. Em vez disso, fins não deveriam ser usados como um termo para descrevê-lo, pois tinha o formato de um círculo. No entanto, nenhum dos jogadores se importou com isso, mas com o fato de a ilha estar dividida em 2 zonas, cada uma com um ambiente e clima completamente diferentes. A zona sul era uma floresta chuvosa feita de árvores, de todos os tipos de espécies, pintando um lindo pedaço da natureza. A única coisa que eles compartilham é sua altura imponente, atingindo centenas de metros no céu escuro e nublado. Enquanto isso, a zona norte tinha apenas um enorme vulcão situado bem no centro dela. A boca do vulcão estava fechada, parecendo um gigante negro adormecido. Félix ignorou o topo e se concentrou em um enorme túnel no vulcão, provavelmente levando ao subsolo. TSK, pelo menos estou acostumado a treinar em um ambiente florestal. Félix estalou a língua em crítica ao ver a ilha. Durante sua prática nos últimos 5 dias, ele teve que improvisar e criar vários mapas, cada um com um ambiente diferente, já que o jogo afirmava claramente que o mapa foi gerado aleatoriamente. Isso significava que poderia ser qualquer coisa. Felizmente, seu treinamento diário na maioria das vezes inclui um ambiente de floresta, pois ele sabia que era muito utilizado nos jogos. Com base nas expressões sombrias da maioria dos jogadores, parecia que nenhum deles acertou em cheio no design do mapa em suas salas de treino. Como você pode ver, o mapa que foi gerado possui apenas 2 ambientes. Meliodas apontou para o túnel do vulcão, fazendo a tela mostrar para onde ele estava levando. Surpreso, Félix ergueu as sobrancelhas ao ver um complexo labirinto de túneis conectando-se entre si,
tornando quase impossível não se perder nele sem uma capacidade passiva ou ativa de ajudar. Felizmente, eles estavam mal iluminados, fazendo com que a visibilidade não fosse um problema importante. Meliodas não colocou muito foco no túnel, pois rapidamente o substituiu por um mar de lava no fundo do vulcão. Embora a floresta tropical seja amigável, o vulcão, por outro lado, não é. Ele os informou de forma divertida: durante os últimos 15 minutos do jogo, o vulcão entrará em erupção em um período aleatório. Pode ser aos 15 minutos em ponto ou no último minuto do jogo. Mesmo eu não sei quando. Ele os avisou com um sorriso, portanto, não fiquem perto quando isso acontecer. Sem surpresa, os jogadores não ficaram tão chocados, pois sabiam que a maioria dos jogos com mapas gerados aleatoriamente tem algum tipo de vantagem para torná-los mais mortais para os jogadores e divertidos para os espectadores. Porém, a SGA nunca iria tão longe e faria o mapa inteiro se transformar em um inferno para os jogadores. É por isso que eles deixaram a floresta tropical intocada e pacífica. Ah, e você receberá um aviso 2 minutos antes da erupção. Você saberá quando isso acontecer. Agora, para a adição oculta. Meliodas apertou um botão e o centro dessas duas zonas de repente teve um farol de luz projetado no céu. O vulcão tinha um farol vermelho, colocado logo antes do túnel, enquanto a floresta tinha um farol verde no meio dele. Esses faróis são círculos de teletransporte, que permitem que apenas o detentor da coroa se teletransporte. Meliodas disse: legal, isso torna as coisas um pouco mais fáceis para o detentor da coroa. Nada mal, só preciso escapar para os círculos de teletransporte agora. Como esperado, ao contrário dos jogadores, que exclamavam em voz alta de surpresa e alegria, Félix apenas coçou o queixo com indiferença. Ele sabia disso de antemão, pois essa adição estava presente no jogo que ele jogou em sua vida anterior. No momento em que uma adição surpresa é adicionada a um jogo, ela permanece permanentemente ou é removida após não atingir o objetivo pretendido, o que obviamente era entreter os espectadores. Cale-se para mim, por favor. Meliodas mostrou uma expressão de mau humor, fazendo com que os homens no salão evitassem a todo custo o contato visual com ele. Além das risadas das meninas, nenhum som foi ouvido novamente no corredor. Bons rapazes. Meliodas sorriu e continuou: esses círculos de teletransporte não teletransportam os jogadores aleatoriamente no mapa, mas para o outro círculo de teletransporte. Imediatamente após ouvir isso, os olhos encantados dos jogadores escureceram instantaneamente. Eles entenderam que aqueles círculos de teletransporte não eram rotas de fuga, mas sim portões para o próprio inferno. Hehe, a vida não é tão fácil. Félix não pôde deixar de rir de suas expressões. Fim do capítulo. Capítulo 208. Lá vamos nós de novo. Portanto, use-os por sua própria conta e risco. Não querendo esclarecer o que ele queria dizer, Meliodas apertou outro botão, e uma coroa de ouro, encarnada com gemas coloridas, foi exibida na tela. Esta é a sua chave para a vitória. Segure-a até o final do jogo e você será coroado campeão. Ele olhou para sua pulseira e disse: preciso voltar para meus coelhinhos, então seja rápido com suas perguntas. Após receberem a confirmação para iniciar as perguntas e respostas, os jogadores começaram a levantar as mãos acima da cabeça. Eles ainda tinham muitas dúvidas sobre as regras. Você, garoto bonito, dispare sua pergunta. Com uma expressão encantada, Meliodas apontou o dedo para um homem corpulento e bonito, fazendo-o contrair as nádegas diante daquele olhar invasor. Tosse, posso saber o alcance do teletransporte de curta distância depois de conseguirmos a coroa? O homem corpulento perguntou enquanto olhava para seus pés. Boa pergunta, querido. Agitados, os homens corpulentos tremeram depois de serem elogiados de maneira tão fodida. No entanto, ele ainda não levantou a cabeça, enquanto ouvia Meliodas responder: 500 metros em qualquer direção. Então pegue a coroa e tente o seu melhor para sobreviver aos primeiros 5 segundos. Ninguém mais.
Decepcionado, Meliodas perguntou ao ver que todos os homens no salão baixaram as mãos no momento em que viram como o homem corpulento foi tratado. Depois de ver que apenas as garotas estavam com as mãos para cima, Meliodas fez beicinho e apontou para uma aleatoriamente, fazendo-a perguntar se o detentor da coroa usou um círculo de teletransporte e foi teletransportado para o outro, ele pode usar aquele para o qual foi teletransportado. De novo, claro que não. Ele esclareceu, no momento em que você sai de um círculo de teletransporte, ele fica bloqueado por 30 minutos. Obrigado. Próximo. Você pode esclarecer a 11ª regra em detalhes, por favor? A cada 15 minutos que passam com Crow em sua posse você ganha 1000 GP extras. Meliodas respondeu. Félix ergueu as sobrancelhas surpreso ao ouvir isso, pois percebeu que mais 5 minutos extras aumentaram em relação ao que ele sabia. No entanto, o número de pontos também dobrou. Então, ele não estava realmente reclamando. Próximo. Podemos marcar posições dentro do labirinto do túnel. Sim, este não é um jogo de quebra-cabeça. Você pode marcar a entrada ou a saída, ou até mesmo compartilhar sua posição com outras pessoas. Faça o que quiser. Próximo. Posso saber qual é o nome do título exclusivo deste jogo e como podemos obtê-lo? Estou com preguiça de criar um, então vou usar apenas este. Meliodas apertou um botão, exibindo um horário específico na tela, e disse a eles que qualquer um que conseguisse segurar a coroa por mais tempo do que o recorde atual conhecido, receberia o título de maior que Record Breaker. Ruoshi. Uau! As roupas de Félix continuavam balançando com o vento forte de estar em uma altitude tão alta, mas ele não mostrou nenhum sinal de agitação, enquanto olhava para a floresta chuvosa abaixo dele através das pequenas aberturas das nuvens cinzentas. Ele levantou a cabeça e viu que os 100 jogadores estavam espalhados 50 acima da floresta tropical e 50 acima da zona vulcânica. Todos aqueles que estavam perto dele tinham expressões diferentes nublando seus rostos enquanto olhavam para baixo. Alguns exibiam sinais de alegria e alívio por terem sido colocados em seu melhor ambiente, enquanto outros franziam as sobrancelhas em irritação pelo motivo oposto. Acenda as luzes! Meliodas gritou de puro deleite enquanto pressionava uma pequena tela, fazendo com que o centro das duas zonas liberasse um imponente farol de luz colorida para o espaço. Imediatamente após ver que tudo estava no lugar, Meliodas exibiu a contagem regressiva de 30 segundos na tela grande e solicitou aos espectadores que fizessem a contagem regressiva após atingir 10 segundos. 3, 2, 1, comece! Agitados e entusiasmados, todos gritaram com as mãos levantadas acima da cabeça. Aqui vamos nós outra vez. Félix sorriu enquanto era puxado para baixo pela gravidade, fazendo-se sentir como se estivesse saltando de paraquedas. Sem paraquedas, é claro. Fim do capítulo. Capítulo 209. Querido Deus. Por que eu primeiro? Félix abriu bem os braços e as pernas enquanto continuava em queda livre na floresta tropical, irrompendo nas nuvens cinzentas por alguns segundos antes de sua visão se iluminar novamente. Seus olhos estavam estreitados enquanto ele focava no centro da floresta, onde estava o farol de luz. Seu destino era claramente o círculo de teletransporte. Bem, pelo menos chegando o mais perto possível dele. Ele virou a cabeça para a esquerda e viu que pelo menos 20 jogadores também estavam mergulhando em direção ao centro. Alguns estavam mergulhando para aumentar a velocidade e chegar mais rápido, enquanto outros tentavam ao máximo diminuir a velocidade, assim como Félix. Ele virou para a direita e viu exatamente a mesma coisa. Eles estavam bem perto dele, mas Félix não estava realmente preocupado em ser atacado ou algo assim, pois sabia que enquanto eles estivessem no céu ninguém teria permissão para usar suas habilidades. Afinal, era uma vantagem injusta dada ao elementalista do vento ou àqueles com habilidades de voo. 1000 metros, 700 metros, 500 metros. As árvores imponentes estavam cada vez mais próximas, fazendo Félix prestar muita atenção em qual árvore era a maior entre as mais próximas dele.
Logo ele viu uma árvore que lembrava uma sequoia costeira, mas com folhas literalmente vermelhas, chegando a atingir cerca de 200 metros de altura. Ele imediatamente mudou sua postura de queda para mergulho de nariz, na esperança de chegar mais perto da árvore. 100 metros, 50 m, 10 metros. No momento em que Félix estava prestes a colidir com ele, ele protegeu o rosto com os braços enquanto aproximava os joelhos do peito, parecendo uma granada humana. Boom! Ele bateu direto no enorme tronco da árvore, criando um buraco profundo dentro dele. No entanto, a árvore tremeu apenas ligeiramente, fazendo as folhas farfalharem por 1 ou 2 segundos. Foi divertido. Emocionado com a experiência, Félix pulou do buraco e pousou em um dos galhos com um sorriso satisfeito no rosto. Eu quero tentar isso também. Asna murmurou desanimada enquanto olhava Félix aproveitando seu tempo. Você terá sua chance em breve. Félix prometeu enquanto quebrava o pescoço. Asna sorriu encantadoramente e parou de incomodá-lo, deixando-o concentrar-se no jogo. Sem perder um único segundo, Félix olhou para sua pulseira e expressou seu pedido. Rainha, faça 3 alarmes separados, um para os primeiros 5 minutos, o segundo para cada 15 minutos depois, o terceiro para 5 minutos de transmissão. Como quiser. A rainha fez o que lhe foi mandado, emitindo 3 alarmes cada um com um som diferente e tocando 10 segundos antes dos períodos mencionados. Satisfeito com o resultado final, Félix acenou com a cabeça e começou a subir no topo da árvore, saltando de um galho para outro semelhante a um macaco. Em pouco tempo, ele alcançou o topo da árvore e subiu em um pequeno galho enquanto segurava a ponta da árvore com a mão. Ainda estou bem longe. Ele ponderou consigo mesmo ao perceber que o farol verde ainda estava a alguns quilômetros de distância dele. Vamos ver se há algum alvo livre no caminho. Ele ativou sua visão infravermelha e a levou ao limite, fazendo tudo desaparecer em meio quilômetro, exceto 3 auras humanoides, cada uma deslocada em uma árvore. Félix conseguiu adivinhar tão facilmente pelo fato de estarem parados no ar. Um casal segundos depois, Félix desligou a passiva, não querendo ter dor de cabeça. Se não fosse por ele aumentar sua integração de 51% para 84%, sua energia mental não teria aumentado, o que por sua vez fez com que o alcance de o limite aumentou de 100 metros para meio quilômetro. É claro, sua capacidade de energia e força física também aumentaram moderadamente. Félix não ficou preguiçoso durante os últimos 5 dias, pois adicionou 4% aos seus 80%, tomando o conselho de Asna e a integração de 2% a cada 2 dias. Após o jogo, ele planejava terminar os últimos 4% na garrafa. Asna, você anotou a posição deles? Ele perguntou enquanto pulava da árvore. Sim, ela o informou, o mais próximo fica a cerca de 150 metros de você. Hora de caçar. Félix lambeu os lábios enquanto suas fendas se estreitavam em um cordão, completamente absorto em pular de um galho de árvore para outro. Espero que a coroa pause na área da floresta. Um homem baixo com orelhas peludas cinzentas em vez de orelhas humanas estava pensando no topo de um galho enquanto olhava para o farol verde em foco total. Farfalhar, farfalhar. De repente, suas orelhas peludas estremeceram com o farfalhar anormal das folhas atrás dele. Tentando emboscar um lobo? Ele riu sem virar a cabeça, agindo como se não tivesse notado a emboscada. No entanto, as unhas de seu humano estavam em processo de se transformar em longas unhas metálicas, brilhando sob os raios de sol. Ruoshi, ruoshi. No momento em que suas orelhas peludas captaram ao som de objetos se aproximando, ele imediatamente se virou com um sorriso arrogante no rosto, planejando cortá-los em 2 com suas unhas afiadas. Ele estava claramente confiante em sua capacidade de conseguir isso. Pena que a visão que o cumprimentou não foi como ele esperava, quando viu 2 bombas verde ácido aproximando-se dele com uma velocidade assustadora. Querido Deus, por que eu primeiro? Aterrorizado ao enfrentar o dono daquelas bombas, ele não pôde deixar de chorar mentalmente enquanto desviava por pouco de uma bomba, deixando a outra acertá-lo bem na coxa.
Ponto de exclamação. Infelizmente para ele, Félix explodiu os dois ao mesmo tempo, fazendo-o ser engolfado tanto por trás quanto pela frente. Antes que Félix pudesse sorrir por ter 200 GP garantidos com apenas 2 bombas, ele franziu as sobrancelhas ao ver sua presa sendo envolta em um pelo cinza metálico, tornando a corrosão menos eficaz do que antes. Heavy Metal usa sua melhor habilidade defensiva, Metallic Fur. Como o Landlord vai continuar seu ataque? Meliodas se perguntou em voz alta. Senhorio, o jogo acabou de começar, não há necessidade de esgotar nossas energias para uma luta tão desnecessária. Heavy Metal sugeriu enquanto se agachava em um galho, com as costas e a cabeça voltadas para Félix. Depois de ver seu formulário, Félix sabia que, aceitando ou rejeitando sua proposta, o bastardo estava planejando escapar de qualquer maneira. Mas e daí? Durante os primeiros 5 minutos, onde a coroa ainda não surgiu, os jogadores eram livres para fazer o que quisessem. Félix não tinha planos de relaxar nesse período, pois queria obter pontos de jogo sempre que pudesse. Indução de oxidação. Félix criou 2 bombas cor de bronze em suas mãos com um sorriso diabólico. Ou você compra sua vida ou morre. Ele jogou as bombas em direção ao Heavy Metal enquanto dizia, não há meio termo no meu dicionário. Puff puff. Bem, vá se foder então. O jogador o amaldiçoou enquanto fugia, não tendo absolutamente nenhum plano de lutar contra Félix sozinho. Ele viu imagens suficientes sobre Félix na rede para que ele entendesse que Félix não era um jogador, mas um monstro vestindo pele humana que se juntava aos jogos para aterrorizá-los. Por que eles sempre correm? Félix murmurou irritado enquanto perseguia sua presa, que corria em direção ao farol verde. Parece que esta perseguição está a favor do senhorio. Meliodas comentou apaixonadamente enquanto observava Félix alcançando o Heavy Metal rapidamente. Os espectadores foram a favor, pois os movimentos de Félix eram bastante fluidos, fazendo parecer que ele estava realmente viajando no chão em vez de galhos. Félix sempre treinou nesse tipo de ambiente pois sabia que a SGA adorava usar florestas enormes em seus jogos. Caramba, o primeiro treino que ele teve no centro de treinamento foi em uma floresta quase igual a esta. Assim, ele sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, o mesmo não poderia ser aplicado ao Heavy Metal, pois o peso da pele de metal estava prejudicando significativamente sua velocidade. Era óbvio que ele não tinha habilidades relacionadas ao movimento ou mesmo uma passiva de super força para deixá-lo lidar com o peso adequadamente. Ele não conseguia nem removê-lo, pois as ameaças de ser atingido por uma bomba de ácido estavam sempre em sua mente. Essas pequenas coisas, pequenos detalhes, foram o que fez com que suas orelhas peludas tremessem ao som do farfalhar vindo de cima, fazendo-o tremer de medo. O senhorio está acima de mim. Esse pensamento passou por sua mente enquanto ele levantava a cabeça, testemunhando a imagem mais horrível de toda a sua vida. Uma enorme esfera acastanhada, caindo do céu semelhante a um caixão de bronze que desce para selar seu destino. Uau! Baque! Félix pousou exatamente 2 metros à frente do petrificado Heavy Metal, interceptando seu caminho. Por que você fugiu? Félix sorriu calorosamente enquanto apertava o punho e o acertava bem no estômago. Se Heavy Metal não estivesse usando aquela pele de metal, aquele soco teria lançado ou estourado seus órgãos internos. Tosse. Infelizmente, isso apenas fez o Heavy Metal apenas tossir. No entanto, a visão não desanimou Félix, pois ele estalou o dedo, criando uma bomba amarela clara bem ao lado de sua cabeça. Foda-me. Heavy Metal imediatamente fechou a boca, não ousando inalar após a tosse, mesmo quando era extremamente desconfortável segurá-la. Aquela bomba o deixou aterrorizado com as consequências de fazê-lo. No entanto, o que o fazia se desesperar ainda mais era a aura acastanhada que ele continha. Ele não estava sentindo muito da esfera. Porém, a pele de metal que ele usava enferrujava gradativamente, enfraquecendo-a ao limite. Bam bam! Com a enxurrada de socos e chutes de Félix, o pelo foi sendo obliterado continuamente até que as roupas de Heavy Metal começaram a ficar expostas.
Morra seu FC quer. Enlouquecido por ser encurralado assim, Heavy Metal desistiu de defender e atacou totalmente, balançando suas longas unhas metálicas enferrujadas para a esquerda e para a direita de uma maneira estúpida. Sua retaliação forçou Félix a recuar enquanto evitava os últimos ataques com o melhor de sua capacidade. Estale, estale. Isso continuou por apenas 5 segundos antes que sons de estalos ressoassem na área. Ah, não, eles quebraram. Meliodas exclamou em voz alta ao ver aqueles pregos enferrujados se quebrando em 2 pedaços no momento em que pousaram no antebraço de Félix. Puf! Imediatamente, Félix estalou os dedos com uma mão enquanto desferia um soco forte com a outra no rosto desesperado de Heavy Metal. Bam! Coffee coffee! Incapaz de aguentar mais, Heavy Metal foi forçado a respirar o incentivo amarelo claro depois de ter seu nariz golpeado daquele jeito. Ele congelou rigidamente com sangue escorrendo pelo queixo e olhos arregalados cheios de emoções cruas, demonstrando seu medo e desespero com o que estava por vir. Boa luta, Félix disse, sorrindo. A imagem teria parecido legal e tudo mais se seu dedo indicador não estivesse profundamente enraizado na testa de Heavy Metal ao dizer isso. Baque. Depois de remover o dedo, Heavy Metal caiu para trás com os olhos ficando cinzentos e escuros até que o último brilho de luz foi sugado deles. Espia! Espia! Um segundo depois, o primeiro alarme que Félix disparou abruptamente, fazendo-o olhar para a pulseira. Fim do capítulo. Capítulo 210 Contratando os jogadores. Bem na hora. Félix sorriu ao ver que 5 minutos se passaram desde que ele caiu. Espero que a coroa caia sobre mim. Os espectadores não sabiam se aplaudiam sua luta ou zombavam dele por ter ficado muito arrogante e querer carregar aquela batata quente no início do jogo. Mas quem poderia culpá-los por desconfiarem da confiança absoluta de Félix? O recorde mais conhecido foi de 1 hora e o titular ainda morreu. No entanto, Félix esperava manter a coroa por 2 horas e sobreviver. Linhagem lendária única ou não, não havia absolutamente nenhuma maneira de Félix sobreviver sozinho contra 99 jogadores neste jogo. Sem mencionar que todos eles eram um Bloodliner de pico do primeiro estágio. Ninguém cogitou a ideia, nem mesmo seus fãs mais leais. Depois de esperar 30 segundos e ainda ver que a coroa não aparecia acima de sua cabeça, Félix suspirou desapontado e continuou sua jornada em direção ao farol verde. Assim como todo mundo, ele estava indo para lá para acampar, caso a coroa não pousasse na zona da floresta tropical. 14 minutos depois, no topo de uma árvore imponente, que chegava a centenas de metros, Félix estava sentado em um galho com as costas apoiadas no tronco. Enquanto isso, seus olhos estavam focados no chão, onde um círculo verde gigante com inscrições hipnotizantes estava desenhado no chão. Ele foi capaz de ver claramente quando a luz brilhante desapareceu no instante em que chegou tão perto do círculo. Félix mudou sua visão para os cerca de 28 jogadores que estavam ao seu redor. Alguns foram agrupados em 5 ou 6, enquanto outros eram apenas um grupo de 2 jogadores. Nenhum deles estava sozinho. 14 minutos foram mais que suficientes para conhecer e criar alianças ou parcerias para a próxima caçada. Faltam apenas 30 segundos para a primeira transmissão. Félix deu uma rápida olhada na hora enquanto pensava, provavelmente deveria verificar os recém-chegados agora. Ele ativou sua visão infravermelha e examinou toda a área ao redor do círculo de teletransporte. Depois de alguns segundos, ele desligou enquanto suspirava de descontentamento. Ele viu que o número de jogadores escondidos aumentou para 20 no total. Somando isso aos cerca de 28 no terreno, isso fez concluir que era improvável que o titular da coroa estivesse na zona da floresta tropical. Ninguém era retardado o suficiente para segurar a coroa e ficar perto da maioria dos jogadores. Porém, Félix não perdeu todas as esperanças, pois acreditava que ainda era possível um daqueles jogadores lançar a coroa em algum lugar da floresta durante aqueles últimos 14 minutos. Espia! Pipe!
Depois de chegar 10 segundos antes da localização da coroa ser transmitida, a pulseira de Félix começou a vibrar. Félix levantou-se enquanto olhava ao redor, prestando muita atenção de onde viria o local da transmissão. Ele não foi o único a fazer isso, já que todos os jogadores no mapa acalmaram suas conversas e aumentaram sua vigilância ao máximo. Todos tinham apenas um pensamento passando pela cabeça, a contagem regressiva até 0. 3, 2, 1. Vá, vá, vá. No momento em que um raio dourado de luz surgiu no céu acima da floresta tropical, todos os jogadores próximos ao círculo correram em direção a ele, desistindo completamente de seus planos de acampamento. Boa merda! Emocionado com a visão do raio dourado estático que estava a cerca de 10 quilômetros de distância dele, Félix soltou uma risada estrondosa enquanto corria no galho em que estava. Uau! Sem uma única hesitação, ele pulou no instante em que alcançou a ponta do galho, com o objetivo de pousar na árvore mais próxima abaixo dele. No entanto, a distância ainda era um pouco demais para os joelhos de Félix aguentarem, então ele pegou um galho fino no ar e se lançou para outro, colidindo com todas as folhas verdes gigantes em seu caminho. Baque! Quando ele conseguiu, o resto já estava à sua frente. No entanto, Félix não estava preocupado com isso. Ele sabia que como o raio dourado estava estático, isso significava que a coroa seria lançada pelo primeiro detentor. Isso significava que, a menos que esses jogadores estivessem confiantes em sua capacidade de sobreviver sendo perseguidos por todos, ninguém ousaria tocá-lo. 5 minutos depois, o raio dourado de luz desapareceu do céu. Apesar disso, nenhum jogador se incomodou com isso, pois já memorizaram sua localização, ou pelo menos a área em que se encontrava. Depois de correr em sua velocidade máxima por um tempo, Félix começou a desacelerar, ao perceber que todos os jogadores estavam com a cabeça voltada para uma direção, sem se mover um centímetro. Baque! Félix pousou no galho de uma árvore e rolou 2 vezes para frente para interromper o impulso. Depois de se controlar, ele cortou uma folha gigante e colocou-a em cima dele enquanto estava deitado de bruços. Intrigado, ele olhou com seus olhos vermelhos e brilhantes para 5 auras humanoides que cercavam a coroa. A luz dourada que a coroa estava liberando parecia clara como cristal em seus olhos. Após encontrar o que queria, ele desligou sua visão infravermelha e começou a se aproximar dos 5 jogadores de forma sorrateira, não querendo se expor. Até agora, nenhum jogador o viu, pois ele se certificou de estar atrás deles ou muito acima deles. Aqueles que o conheceram nos últimos 20 minutos não viverão para contar a história. Parece que eles estão conversando. Félix fechou os olhos e concentrou-se profundamente no que eles estavam dizendo, na esperança de retomar a conversa. Agradecidamente, eles estavam falando em voz alta. Senhorita Rosana, peço desculpas, mas não posso aceitar sua oferta. Estou aqui simplesmente para representar minha aliança, disse um homem de ombros largos com pelos faciais verdes enquanto balançava a cabeça em direção a uma linda senhora ruiva, alta e linda, que usava um vestido feito de rosas vermelhas e espinhos. Tem certeza, senhor? Bill. Rosana sorriu sedutoramente, 50 milhões de SC para cada um de vocês é bastante. Vendo que ele ainda estava impassível em sua decisão, Rosana suspirou e perguntou aos líderes das outras 3 alianças, e vocês? Não interessado. Baque. Um homem parecido com um guerreiro, com a parte superior do corpo nua e cheia de cicatrizes, bateu com a coronha de sua espada pesada no galho, chamando a atenção de todos para ele. Faça 100 milhões cada e minha aliança de 6 homens estará ao seu serviço. Ele disse de uma maneira direta. Negócio. Sem um único sinal de hesitação ou mostrando sinais de desaprovação pelo preço ser dobrado, Rosana ofereceu um sorriso encantador enquanto projetava um enorme contrato holográfico, mostrando todos os seus detalhes para todos. Até Félix, que estava bem longe, conseguiu ler os termos. Seu idiota, eu amaldiçoo você e sua mãe podre de rica.
Félix não pôde deixar de xingar em sua mente depois de ler que ela estava dando 100 milhões de SC para cada jogador que assinasse este contrato de contratação. Ao assiná-lo, Rosanna receberia a proteção da aliança e a ajuda necessária para vencer o jogo. Isso era o mesmo que contratar um esquadrão mercenário dentro do jogo ou trazer capangas de fora. Para jogadores hardcore, obviamente, nenhum deles daria a mínima para essa porcaria. Mas para os perdedores, que já perceberam que não tinham chance de ganhar o jogo, com certeza assinarão e garantiram esse brinde. Retiro. Vexado e agitado, Biohunter ordenou enquanto pulava do galho. Ele não era retardado em ficar ao lado de Rosanna, que estava prestes a conseguir mais 6 jogadores para seu lado enquanto ela já tinha 5 em sua aliança. Isso mesmo, ela já comprou 5 jogadores com 50 milhões cada. Isso resumiu o total gasto por ela em 850 milhões. Volte. Retirou-se. O resto dos líderes logo ordenaram a mesma coisa, deixando apenas a orgulhosa Rosanna e o homem parecido com um guerreiro ao lado da coroa dourada brilhante, que flutuava no ar. Lá vai ela de novo. Meliodas suspirou aborrecido ao dizer, ela está planejando continuar sua sequência de vitórias gastando o dinheiro da mãe. Meliodas não dava a mínima para medir as palavras quando lidava com garotas. Ele só age bem com os homens, especialmente com os bonitos. Dito isto, suas críticas foram aplaudidas pelos espectadores, pois também não gostaram do que assistiam. Eles esperavam uma batalha real épica pela coroa entre as alianças e os partnership.ips, mas o resultado final foi esta situação anticlimática. Bull! Eles não puderam deixar de começar a vaiar Rosanna e seus capangas, que não tinham coragem para jogar como deveria. Enquanto isso, Félix estava olhando fixamente para Rosanna, que gesticulava com a mão para que sua aliança se aproximasse dela. Em pouco tempo, toda a sua aliança estava unida, colocando ela e a coroa no centro de uma formação defensiva. Meliodas, meu querido, é melhor você capturar essa imagem perfeitamente. Paguei 850 milhões por ela. Rosanna piscou para o céu enquanto se aproximava da coroa de ouro. Fim do capítulo. Pequenas oportunidades são frequentemente o início de grandes empreendimentos. Demóstenes.